Há momentos na vida em que Deus nos chama para um tipo de guerra que ninguém vê. E se você está aqui agora, é porque esse chamado está batendo à porta do seu espírito. Você sente, você sabe, algo dentro de você grita que chegou a hora de lutar, mas não com as armas comuns. Chegou a hora de lutar com a única arma que o inferno não consegue resistir: a oração secreta. Antes de começarmos, eu quero te contar algo que mudou a minha forma de orar para sempre. Houve um dia em que eu percebi que estava fazendo tudo errado, orando só quando me desesperava, falando com Deus apenas quando não aguentava mais, pedindo respostas rápidas, soluções urgentes, mas sem estratégia, sem direção, sem profundidade. E foi nesse período que assisti ao filme Quarto de Guerra. Não para copiar nada, não para repetir fórmulas, mas porque de alguma forma Deus usou aquela história para me dar um insight espiritual. Você não está lutando errado, você só está lutando da maneira mais fraca. Naquele momento, entendi que eu precisava parar de orar como quem está fugindo e começar a orar como quem está enfrentando. Parar de orar como quem está desesperado e começar a orar como quem está posicionado. E é isso que eu vou te mostrar hoje. A oração secreta não é um refúgio, é uma armadura. Muita gente pensa que orar no secreto é apenas um lugar para descansar, desabafar, chorar, pedir forças. E é também, mas é muito mais que isso. É o lugar onde batalhas espirituais são vencidas. Jesus disse: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto." O que Jesus estava dizendo não era apenas para encontrar um lugar quieto. Ele estava dizendo: encontre um território espiritual, um espaço onde você se posiciona como guerreiro, não como vítima, porque a guerra mais intensa que você enfrenta não está fora, está dentro. É a guerra entre fé e medo, entre a voz de Deus e a voz da dúvida, entre estratégia e desespero. E o desespero cria orações vazias. A estratégia cria orações poderosas. Orar com desespero é falar, orar com estratégia é lutar. Quando oramos com desespero, dizemos: "Deus, faz alguma coisa, eu não aguento mais. Por favor, resolve logo." Mas quando oramos com estratégia, dizemos: "Senhor, me mostra onde está a raiz, me dá direção, me dá visão, me mostra por onde começar, me mostra o que devo quebrar, o que devo cortar, o que devo perdoar, o que devo renunciar, me mostra o que é espiritual e o que é emocional, me dá sabedoria para lutar do jeito certo." O inimigo não teme o seu choro. Ele teme a sua consciência espiritual. Ele teme quando você entende que existe propósito no secreto. Ele teme quando você fecha a porta porque está deixando o mundo para falar com Deus. E isso é território santo. Ele teme quando você para de pedir e começa a declarar. Quando você para de correr e começa a se posicionar. Quando você para de ouvir o caos e começa a ouvir o Espírito. A oração estratégica exige uma decisão. Eu não vou lutar mais com as mãos, vou lutar com o joelho. E é por isso que Deus está te chamando hoje, porque você tem lutado com as armas erradas. Você tem usado emoção, força, lógica, palavras, impulsos e nada. Mas quando você transforma o secreto no seu campo de batalha, o ambiente muda. O mundo espiritual se reorganiza. O céu te escuta com outra postura, porque a oração estratégica tem 3 características. Primeiro, ela identifica o inimigo certo. Nem tudo é ataque espiritual. Nem tudo é culpa de alguém. Às vezes o inimigo é a ansiedade. Às vezes é uma ferida antiga. Às vezes é uma voz de derrota. Às vezes é orgulho, falta de perdão, autopunição, cansaço. O secreto revela a raiz. Segundo, ela bloqueia acessos. Quando você ora estrategicamente, você fecha portas que estavam abertas sem perceber. Portas emocionais, portas mentais, portas espirituais. E terceiro, ela ativa respostas rápidas. Porque a oração estratégica não pede por sensação, pede por direção. E Deus responde quem está alinhado. Imagine isso. Uma pessoa passando por lutas, angústias, conflitos internos. Ela tenta resolver conversando, desabafando, discutindo, argumentando,
E quanto mais ela tenta, mais tudo piora. Até que um dia, cansada de lutar sozinha, ela decide entrar no quarto, fechar a porta, abaixar a cabeça e dizer: Senhor, me ensina a lutar do jeito certo. Ela não pediu força, ela pediu estratégia, sabedoria, discernimento. Ela não pediu velocidade, ela pediu clareza. Ela não pediu que Deus mudasse o outro, ela pediu que Deus mudasse ela. E naquele dia, a guerra começou a virar, não porque tudo se resolveu imediatamente, mas porque ela entendeu que a vitória começa primeiro no secreto e depois no mundo visível. Deus está te chamando para o secreto hoje. Não amanhã, não quando sobrar tempo, não quando dar vontade. Hoje, você não espera começar a chover para consertar o telhado. Você conserta antes de ter prejuízo e correria. Assim é com a oração. É preciso estar em estado de espírito de oração e não agir com desespero. Porque o mundo espiritual não age no desespero, ele age no alinhamento, na calma, na conexão. A guerra espiritual acontecendo em áreas que você não percebeu. Há portas que precisam fechar, há outras que precisam abrir. Há coisas que Deus quer te mostrar, mas só revela no secreto. E hoje, no seu espírito, Deus está dizendo: vem para o secreto. Vem lutar comigo. Se essa palavra está queimando dentro de você, escreva nos comentários: eu lutarei no secreto. Essa é a bandeira que você está levantando hoje. Agora, respire fundo. Deixe essa paz permanecer dentro de você, porque ela não veio de mim, não veio das palavras, ela veio de Deus. Receba essa oração neste momento. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por essa pessoa que ouviu esta mensagem. Desperta dentro dela a postura de guerreiro. Abre os olhos espirituais. Quebra toda oração feita no desespero. Substitui a ansiedade por estratégia. Mostra a raise, mostra o foco, mostra o caminho. Leva essa pessoa ao secreto, ao lugar onde milagres começam. Que o quarto dela se transforme em território sagrado. Que o joelho dela se torne arma poderosa. Que a voz dela seja carregada de autoridade. E que agora, em nome de Jesus, comece uma nova fase. A fase da guerra espiritual inteligente. Da vitória construída no secreto. Da resposta que nasce na intimidade. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, você não ouviu apenas uma mensagem. Hoje, o céu te convocou para uma nova forma de lutar. Se essa palavra tocou seu espírito, declare com fé nos comentários: eu lutarei no secreto. Obrigado por estar aqui. Que Deus te fortaleça, te levante e te ensine a vencer batalhas do jeito dele. Fique em paz e nos vemos na próxima mensagem.